tá? Vamos iniciar hoje, pessoal, um assunto muito importante, muito interessante para nós, né? Um assunto que está dentro da dinâmica, que é as leis de Newton, tá bom? Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar aqui um F5, leis de Newton, tá? Deixa eu fazer uma retrospectiva para vocês. Primeiro, esse ano, primeiro ano de física, que o aluno quando chega no ensino médio estuda, né? É aquele que a gente chama de estudar a base inteira da mecânica. Como se fosse assim, ó. O aluno no primeiro ano estuda praticamente mecânica. O aluno quando chega no segundo ano estuda praticamente termologia, que é temperatura, calor, as coisas desse tipo. Se der tempo, ele vê óptica e vê ondas, mas quase não dá tempo, né, no ensino público. E quando o aluno chega no terceiro ano, ele estuda a base toda da eletricidade. Pode olhar que os meninos do terceiro ano estão estudando lá eletricidade. Lá no finalzinho do ano, aí estuda magnetismo. É um assunto muito bom, muito interessante. Eu particularmente gosto muito, tá? Então, o que foi que nós já estudamos de mecânica esse ano, Edson? Porque mecânica se divide em 3 conteúdos, tá? Porque mecânica, como você já viu, é muito grande, né? Ele se divide em cinemática, dinâmica e estática. O que foi que até agora a gente só estudou? Cinemática, não é isso? Mas é porque dentro de cinemática também tem muita coisa. Tem movimento uniformemente variado, tem queda livre, tem cinemática vetorial, tem os movimentos bidimensionais, que é lançamento oblíquo, lembra? E ainda tem movimento circular uniforme. Tá vendo? Tanto de coisa só dentro de cinemática. Então, hoje a gente inicia dinâmica e lá para o final do ano a gente vê estática. Aí termina a mecânica, ou seja, o conteúdo do primeiro ano, tá bom? Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer meio que uma introdução teórica para vocês. Porque para vocês entenderem algumas coisas que nós vamos explicar, em especial a parte, sei lá, futura de cálculo de dinâmica, das leis de Newton, é importante que vocês entendam também a teoria. Por isso que tem muito aluno que às vezes nem gosta de física, porque os professores não fazem essa teoria, não contextualizam com o meio. Então deixa eu perguntar para vocês, vocês já ouviram falar nesse cara, Aristóteles? Se viram onde foi? Pessoal, um de cada vez, por favor. Já eu vi ano passado, no ano. Certo, mas em que disciplina, por favor? Rapaz, se eu não me engano, eu vi mais isso aí em cor de filosofia, acho que ainda esse ano. Eu ouvi falar sobre ele. Tá certo. Porque ele não é um filósofo, não é? Também. Uhum. Porque esse povo da antiguidade era um povo metido, né? Era filósofo, era poeta, era Oxe, tudo matemático, boizinho, respeito. era atleta, né? Como no caso dos gregos lá. Enfim, Eu vi em matemática, professor, foi, né? com Kleber. Kleber é meu professor de matemática. Hum. Pois é, minha gente. Pois eu também já falei pra vocês de Aristóteles esse ano. Na nossa primeira videoaula, né? Quando a gente falava lá, eu digo, olha, eu vou começar de novo, minha gente, a reprisar, não sei se vocês lembram. Se você for lá no, se vocês forem no meu canal, vocês vão ver. As primeiras aulas tem lá, breve histórico da física. Ou seja, aí vem uma leva quantidade de pessoas, uns camaradas lá que deram suas opiniões acerca da física, né? E Aristóteles foi um dos primeiros, quando falava a ideia que os corpos pesados têm a tendência de ficar mais em repouso, os mais leves eram mais fáceis de se movimentar, né? E se explicava a dinâmica de alguns planetas e de outros não, enfim, tá certo? Então, Aristóteles, ele contribuiu também aqui para um movimento ainda, né? Porque mecânica é movimento, tá? Eu disse para vocês que a mecânica se divide em cinemática, estática e dinâmica, não é isso? A cinemática, a gente estudou os movimentos, sem estudar por que eles acontecem. Nem as causas, nem os efeitos, né? Agora em dinâmica nós vamos estudar isso, as causas, os efeitos, né? Gente, o que acontece quando os corpos se chocam? Quando um corpo é movimentado por uma força
ou quando ele nem é movimentado por nada e ele se movimenta na ausência de uma força, Edson? Bom, vamos ver, né? Então vamos ver o que é que Aristóteles diz para cá. E vocês vão ver que nós ainda temos muito de Aristóteles dentro de nós, tá? Isso é até um erro, um risco para nós do mundo da física, tá? Olha um cara, há quanto tempo ele está distante de nós? Ó, 250 antes de Cristo. E ainda hoje nós temos pensamentos aristotélicos. Nós convivemos com coisas aristotélicas. E vocês vão ver por quê. Vamos começar a nossa discussão. Vocês sabem o que significa um sofisma? Ouviram falar? Tinha uma propaganda na rádio aqui no Crato que dizia: nossa notícia sem sofisma e sem fantasia. É um retrato fiel da sociedade. O que é que vocês entendem? Já ouviram falar dessa palavra? Sim ou não? Não, Eu me lembro disso. Pois é, sofisma, minha gente, é mais ou menos isso, olha. É algo que parece fazer sentido na vida da gente, mas que na verdade é algo errado. Como é, Edson? Parte até de algo verdadeiro, parte de um fator verdadeiro, né? Mas com o passar do tempo vai desencadeando uma sequência, se fosse na matemática, uma sequência a gente chama de algoritmo na matemática, mas vai desencadeando um pensamento errôneo. Tipo assim, não tem a brincadeira do microfone sem fio, telefone sem fio, sei lá como é que chama. A primeira pessoa diz uma informação, uma frase no ouvido, aí os primeiros até que ouvem direitinho, mas aí depois vai passando, quando chega no último, chega a sequência verdadeira do que foi dita? Não, né? Então isso é um sofisma, porque a gente vai entendendo sobre alguma coisa, às vezes a gente entende errado e a gente passa errado, a gente não quer ficar pra gente não, né? A gente não vai às vezes buscar atrás se aquilo tá certo ou não, tá bom? Então é o que Aristóteles fez. O pensamento dele era muito sofisma, tá? Como? Vamos dar um exemplo. Ele dizia o seguinte: olha, jogue, deixe dois itens como esse, uma melancia e um limão cair em queda livre. Quem é que você acha que chega no chão primeiro? Digam aí vocês. Quem é, minha gente? Chega no chão primeiro, a melancia ou o limão? Melancia. Ó, tá vendo? A gente diz assim sem nem fazer outra pergunta. Sabia? Eu não sei se foi Murilo que falou, mas era para nós, estudantes de física do primeiro ano, uma galera já quase adulta, né? Que tem eu como professor dissesse assim: não, peraí, depende. Vai fazer esse experimento aonde? É no vácuo? Num lugar que não tem resistência do ar? Ou é na Terra? Ah, se for na Terra, que tem gravidade, gravidade vai puxar quem tem mais massa. Portanto, a melancia vai chegar primeiro. Eita, vocês estão vendo que Laura tá pra valer, viu? Então o que acontece? Chegou aí um forever, né? Um para sempre. Depois, quem estiver fazendo as fotos aí, não sei quem nem me disse mais que ia fazer, Larissa, né? E Karen. Então, minha gente, depois vocês esclareçam lá quem é, tá? Forever e tudo mais. Ei, vamos lá, voltando. Ah, é Kaique, né? Tá certo. Sim, minha gente, então o que acontece? Nós, estudantes de física, era pra gente pensar assim: eita, melancia só cai primeiro se eu estiver fazendo experiência num lugar onde tem gravidade, e a gravidade é uma força atrativa entre massas. Tá certo que vocês agora estão entrando nesse assunto, tá? De gravidade e tal, se bem que eu já falei um pouco em queda livre, mas melancia só chega no chão primeiro que limão, se for feito num lugar com gravidade. Se for feito num lugar sem gravidade, os dois chegam iguais, não é assim, queda livre? Mas, a gente cai no mesmo sofisma, no mesmo parecer sentido que Aristóteles dizia. Não, a melancia cai em qualquer lugar, primeiro do que limão. Então, muito cuidado com isso. Vamos para o segundo exemplo. A gente estava cansado de assistir desenhos animados, em que você dava uma paradinha no alto antes de cair. Isso é mentira, pelo amor de Deus. Quando alguém é lançado, a gente já viu isso, né? Quando alguém é lançado horizontalmente, não tem essa paradinha não, né? A física não espera isso, tá? Então você já é lançado, já cai formando até um arco de parábola, né? Tá bom? Então isso é mais um pensamento errado de Aristóteles, mas ainda hoje existe na vida da gente, né? E os filhos da gente vão assistindo isso, né? Só não Laura, mas outros vão assistindo e não parece fazer sentido?
Vou explicar outra coisa para vocês que Aristóteles dizia. Ele achava que o movimento era feito assim. Por exemplo, tá aqui uma caixa, alguém de um lado pode chegar e aplicar uma força, alguém do lado pode chegar e aplicar outra. Vocês estão me acompanhando, não estão? Eu vou avançando, tá? E aí quem é que ganha nessa disputa? Bom, depende, né? Vamos começar. Primeiro, vou logo dizer o terceiro caso. Se a força de um for igual à força do 2, o objeto não se move, fica em repouso, não é verdade? A velocidade é zero. Mas vocês que estão aí acompanhando me digam, ei, se esse cara aqui, se essa força 1 for maior do que essa força 2, para onde é que o bloco se move? Para a direita ou para a esquerda? Direita. Pois é, Aristóteles também achava isso. Se move para a direita. E tá vendo a gente respondendo igual a ele? O bloco se move para a direita. E não, Edson. Eu vou já explicar que esse movimento não chamamos de velocidade. Ele é acelerado para a direita, tá bom? Caso o F1 perca, né, na força para F2, o bloco, segundo Aristóteles, se movia para a esquerda, né? Então até aqui, muita gente concorda com isso, muita gente concorda com Aristóteles. Mas a ideia não é um movimento chamado de velocidade, vai ser um movimento acelerado. Porque a aceleração existe sempre na presença de uma força, tá bom? Mas tudo bem, vamos para frente. Vocês estão vendo isso pela primeira vez. Então, é isso que Aristóteles dizia. Olhe, as coisas só se movem se tiver na presença de uma força. Tipo, o cara chegar e aplicar uma força nessa caixa aqui, ela se move. Na hora que ele tirar a mão da caixa, a caixa para. Isso é verdade ou é falso? O que é que vocês acham? Vocês agora até estão com receio, né, de responder se é verdadeiro ou falso. Mas é massa essa introdução. Me digam aí, Aristóteles estava certo ou estava errado? Uma caixa só se move quando eu estiver aplicando uma força sobre ela. Se eu tirar a mão, a caixa para? Verdadeiro ou falso? Se você empurrar alguma coisa em uma superfície lisa, só empurrar ela continua, né, professor? Pronto. Quem foi que disse aí? Murilo, né? É verdade, nós vamos chegar a essa combinação hoje, a esse conceito, que é a primeira lei de Newton, que não é bem de Newton. Nós vamos ver que é de um outro cara chamado Galileu Galilei. Quem de vocês já viram aqui as leis de Newton no 9º ano? Que às vezes algumas escolas ensinam isso. Alguém? Não, eu já ouvi falar. Só ouviu, né? Agora, estudar mesmo não vou. Tá certo. Estudar. Por muito bem. Mas tem algumas escolas particulares. Eu vou dizer isso para vocês. Quando eu ensinava no Objetivo, no Juazeiro, eu dava isso aqui no 8º ano. Lá nos livros já atrás, no 8º ano. Porque os meninos já têm física, já têm química e já têm biologia desde o 8º. Tá certo? Aí eu digo isso porque às vezes alguém vem da escola particular, né, e já tenha visto. Mas hoje nós vamos ver de uma pegada diferente. Então, Aristóteles, ele só entendia que o objeto só se movia na presença de uma força, sabe por quê? Porque ele achava que o estado natural das coisas é de repouso. Como assim, Edson? Tudo que você pensar está se movimentando? Não, para ele tudo está em repouso. Tá? Tudo está em repouso e ele não considerava o movimento da Terra não e tal. Não, para ele isso aí está em repouso. Se liga aí. Porque ele achava que esse bloco só se movimentava porque estava na presença de uma força, não era assim? Porque ele não considerava o atrito, né? Se ele considerasse o atrito, ele dizia: ah, rapaz, esse móvel ele para, não é porque parou a força, é porque ele está em contato com o chão, e aí estando em atrito com o chão, até a resistência ainda do ar aqui, né? Que a gente chama de força de sustentação, força de arrasto, que é a força que o cara está aplicando. Então, ele não estava considerando isso, a resistência do ar, não estava considerando o atrito. Então, ele sempre jogava isso no papel da força, porque para ele a força era a detentora do movimento. Tá certo? Vocês estão me entendendo a discussão? Eu posso continuar? Uhum. Tá bom. Então, vamos lá. Agora, sabe por que ele tinha tudo isso na mente dele? Porque ele era um cara geocêntrico, né? Lembra do que é geocentrismo? Ele acreditava que a Terra era o centro do universo. A Terra estava parada, em repouso, eram as outras coisas que giravam em torno da gente, né? Ele até tinha argumentos, olha como ele era. Ele dizia: não tem força resultante nenhum que faça a Terra se movimentar. Me prove que a Terra está se movimentando.
né? Hoje nós sabemos, né, depois do heliocentrismo, que a Terra se movimenta a 30 km por segundo, não é isso? Quando ela está passando próximo do Sol, dentro do seu movimento orbital, e quando ela está mais afastada do Sol, 29 km por segundo. Eles vão prove, como é que vocês sabem disso? Se ele pudesse haver essa discussão entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Isso não era possível porque o heliocentrismo veio depois, né? Ele já tinha morrido, vamos dizer assim. Então, isso era argumento para ele. Ele disse, não, meu amigo, nós estamos parados. O Sol é quem se movimenta. Olha aí, tem gente que ainda acredita nele, né não? Não parece fazer sentido, minha gente. Isso é sofisma, tá? Esse nome é até bonito, né? Pra você usar aí, pra que vocês quiserem aí. Não parece fazer sentido, é mesmo, mas é o Sol que se movimenta. Ele nasce num lugar, ele se põe no outro. Minha sombra tá em movimento porque nós estamos parados, né? A Terra tá parada. Tá vendo os argumentos deles? Mas a gente sabe que o movimento do Sol é um movimento aparente. Quem tá parado é o Sol. Tenta então você fazer o contrário. Deixa agora a lâmpada parada e gire uma laranja em volta dela para você ver se a sombra também não se movimenta, né? Tá bom? Olha outro argumento que ele dizia. Se vocês estivessem certo em dizer que a Terra se movimentava, um pássaro que vinha de uma árvore só levava 1 segundo para chegar no chão e pegar a comida, ele não ia morrer de fome, porque ele não ia comer nunca. Por quê? Porque quando ele chegasse no chão, a comida já estava 30 km lá na frente. Porque vocês não disseram que a Terra se movimenta 30 km por segundo? 29 km por segundo? Então esse pássaro ia morrer de fome. Olha os argumentos dele. Outro argumento. Me esqueci de dizer. A aula que eu estou dando hoje para vocês não tem no livro de vocês, tá? Eu fosse vocês, aproveitava mesmo. Tá bom? É uma discussão aqui bacana que a gente está trazendo para vocês, tá? Em seguida, a gente vai arquivar aqui nossa aula. Então, ele dizia, se fosse assim, lá no seu quarto, você dava um pulo e a Terra não está em movimento, a parede vinha e batia em você. Quantas vezes a gente ouviu dizer que alguém morreu de uma parede batendo numa pessoa? Porque a Terra estava em movimento e nós parados. Tá entendendo? Olha como os argumentos dele, Aristóteles, era para um movimento. Né? Eu nem sei se vocês estão rindo aí no chat, o que é que vocês estão dizendo, mas parece fazer sentido, né? Tipo, Laura tava chorando. Então, será se não era a Rayana que tinha deixado Laura lá na sala e a sala vinha, a parede vinha e tinha batido nela? Bom, como nós não acreditamos em Aristóteles, né? Então isso é falso, tá bom? Porque Aristóteles achava que, a força resultante que gerava o movimento no bloco, depende da massa do bloco, né? Vocês vão entender que isso é verdade também. E gera o movimento. Para ele o movimento era a velocidade. Mas isso é falso, tá? Nós vamos entender que o movimento para nós aqui é acelerado ou não. Porque a aceleração só existe na presença da força. Se não tiver força, só vai ter movimento, mas não tem aceleração. Tá bom? Agora vamos estudar um cara que foi o divisor de águas. Assim como Machado de Assis é para a nossa literatura, aqui para a ciência, para a astronomia, foi Galileu Galilei. Aí esse sim foi o cara. Só que foi que ele fez para refutar, vamos dizer assim, a ideia de Aristóteles. Vocês percebam que a gente está fazendo uma retrospectiva antes de chegar a Newton. Porque as leis são de Newton, mas Newton não construiu sozinho. Não é assim? Ninguém nunca na história da humanidade construiu as coisas sozinho. Vai pegando de alguém, né? Então, olha o que Galileu fez. Galileu foi um cara que fez experimentos. É o pai da ciência experimental, do método experimental. Ele explicava as coisas por experiência. Os outros não, né? Eram só empirismos. Olha o que ele fez. Ele pegou uma bolinha, colocou numa ladeira e na frente da ladeira colocou outra. Sabe para quê? Para provar se essa bolinha saindo dessa altura, quando ela descesse, ela chegava na mesma altura. Tá certo? Sabe quantas vezes ele fez isso? Milhares de vezes. Porque as primeiras vezes ele não conseguia. Aí o que ele fez para poder conseguir? Adivinha? Um fator que o nosso amigo Aristóteles não considerava. Galileu percebeu logo. Quem lembra? Quem está aí acompanhando a aula mesmo, de afinco. Um fator que Galileu disse, opa, tem isso que está travando o movimento. Alguém? Ninguém? Laura, responda aqui, Laura. Vocês não sabem, não. Laura já está estudando. Vocês estão pensando o quê? Laura já tem um instrumento novo.
Eu vou esperar por vocês. Vocês é quem sabe aí. Diga pelo experimento que não sabem, gente. Sei não, professor. Eu tô aqui só de Eu não confiar. sei, não. Pronto. Assinou o atestado de... Também não, professor. Tô brincando, olha. Sabe o que foi, minha gente? Que Galileu observou logo uma coisa que o senhor Aristóteles não considerava: o atrito. Galileu espertamente pegou uma flanelinha, poliu a bolinha, deixa eu jogar ela de novo agora. Sem terra, sem nada. Quando ele jogou a bolinha, quase bateu o nível. Alguém tá pedindo para participar? É verdade, né? Aí ele disse: eita, eu limpei sua bolinha, mas quem sabe a rampa está cheia de terra, né? Foi lá, poliu a rampa. Alguém já disse hoje, né? Rampas, estradas polidas, uma superfície perfeitamente lisa, né? Ninguém vai jogar boliche, por exemplo, num lugar com terra. Olha lá como é. E aí, Laura? Laura não pode aparecer agora não, porque ela tá em trajes menores, viu? Aí, quando ele fez tudo isso, a gente chama isso de tentativa e erro, né, na ciência. Ou seja, ele extrapolou essas variáveis. Aí ele conseguiu fazer a bolinha chegar no mesmo nível de onde ela partiu. No futuro nós vamos chamar isso de energia conservativa. A energia se conservou, gastando energia para descer, gastando energia para subir e alcançando o mesmo nível de energia. Tá bom? Vocês acham que ele parou por aí o experimento? Não. Olha o que ele fez. Ei, a ladeirinha de descida da bola eu vou deixar igual. Agora a da subida eu vou deitá-la um pouquinho. Moral da história: a bolinha vai andar mais para subir do que quando ela desceu. A pergunta é: será que ele conseguiu fazer ela chegar lá em cima? Depois de várias tentativas, né? Depois de polir de novo, conseguiu. Você acha que ele parou por aí? Não, ele disse: e agora? Se do outro lado não tiver uma ladeira para subir, essa bolinha ela vai girando até onde? Vai se movimentando até onde? Essa eu quero parar e perguntar a vocês. Ela vai se movimentando até onde? Até ela perder a força. Até ela perder a força. Quem mais? Mais alguém? Edson, ela vai se movimentando até... tem que ter um até, né? Porque se não tiver um obstáculo, se não tiver um buraco, se não tiver uma parede, se alguém não chegar lá e botar o pé para ela parar, ela vai. Então quer dizer que ela vai se movimentar. Vou explicar isso aqui para vocês agora. Ela vai se movimentar, vai continuar o movimento, porque uma vez iniciado o movimento, tende a continuar em movimento. Galileu foi diferente de Aristóteles por isso. Aristóteles achava que as coisas sempre estavam em repouso. Galileu disse: não, peraí. Quando uma coisa iniciar o movimento, se nada parar, esse movimento não para não. A não ser que as condições de término sejam iguais de início, que foi o início do experimento. Se a bolinha chegar no mesmo patamar de onde ela saiu, ela vai parar. Porque a energia que ela tinha armazenada, ela gastou, né, igualmente, fazendo ela chegar onde ela parou. Agora, se do outro lado não tiver, meu amigo, então, uma vez iniciado o movimento, esse movimento é perpétuo. Eita palavra bonita, né? Pois é. Até quando que é perpétuo? Porque a gente sabe que aqui na Terra não é assim. Joga uma bila no chão? Porque aqui o meu chão é cascarento, né? A bila vai passando por vários obstáculos, pode passar um vento, tem a resistência do ar, tem a imperfeição da bila, se ela não for perfeitamente lisa, porque tem umas que já está quebrada. Vocês estão entendendo o tanto de variável que vai impedir, que pode impedir o movimento? Mas se tudo for perfeito, bom, aí não seria física, né? Mas entenda, se imaginássemos que as outras variáveis fossem perfeitas, essa bolinha ia continuar em movimento. Não era? Já caiu por terra outro conceito de Aristóteles. Qual era o conceito de Aristóteles? Um dos primeiros? Que uma coisa só se movimentava quando tivesse uma força empurrando, né? Não, aquela caixinha só se movimenta se a mão da gente está empurrando ela. Se eu parar minha mão de empurrar, a caixa para. Olha aqui, a bolinha não só abandonei e ela não continua em movimento. Não tem mais uma mão empurrando. Vocês estão me entendendo, minha gente? Como já muda, né, o conceito. Agora eu vou colocar aquelas setas para vocês entenderem.
Aqui em dinâmica, nós vamos explicar dois tipos de forças mais para frente, tá? Que são importantes. Mas eu tenho que colocar ela aqui para vocês entenderem uma coisa, tá? Tudo que sustenta algo, por exemplo, vocês estão aí, seu celular ou seu computador está em cima de uma mesa, um exemplo, nas suas pernas, na cama, alguma coisa está sustentando elas, né? A gente chama dessa força de sustentação de normal. Uma força normal é normal. Não, pois eu tenho uma normal que faço academia. Não, minha gente, menos. Uma força normal é uma força de sustentação das superfícies para com qualquer coisa, tá bom? Então, é a força que o piso está fazendo para sustentar a bolinha. Porque se esse piso fosse de papel, essa bolinha, né, furava e caía, um exemplo, tá bom? Se fosse água, né, a água tem uma sustentação diferente, chamada de empuxo. No futuro eu vou dizer isso para vocês, né? Tá bom? Tem uma sustentação diferente do que uma superfície. Então, lembre, daqui para frente, normal, que a gente vai usar essa letra N, é uma força aplicada de baixo para cima para sustentar esse objeto. Só que nós já aprendemos que existe uma força de cima para baixo que faz as coisas caírem, puxarem. É a gravidade, né, Edson? É. Só que aqui a gente já vai começar a chamar ela de força peso, tá? Nas nossas próximas aulas, que hoje não vai dar tempo, vocês vão entender porque que a gente vai chamar ela de peso. Toda força peso é aquela que tem a gravidade atuando, né? Tá bom? Quando você sobe numa balança, a balança praticamente grita, né? Sai de cima, elefante. Não, tá dizendo o seguinte, ela tá medindo seu peso ou sua massa? Tá medindo a sua massa. Só que como você está num planeta que tem gravidade, quando se multiplica a sua massa pela gravidade, aí é que nós temos o seu peso, tá bom? Por isso que uma pessoa, um astronauta lá na Lua, lá em Marte, consegue dar grandes saltos, porque ele tem um peso diferente lá, Edson? Exatamente. Lá ele tem um peso menor que o da Terra, porque a gravidade de lá é menor do que da Terra. Já se a experiência fosse feita em Júpiter, em Saturno, que as gravidades é quase 3 vezes maior do que a da Terra, talvez eles não conseguissem nem andar. Tem que colocar uma força tremenda para levantar uma perna, para poder levantar a outra. Vocês estão entendendo, gente? Tá? Então, deu para compreender o que é, pelo menos, a diferença dessa força normal e dessa força peso? Sim ou não? Fale agora ou cala-se para sempre. Sim. Ei, professor, deixa eu perguntar uma Sei coisa. lá. Aí, no caso, a força-peso, dependendo da gravidade do local, vai continuar sendo a mesma? Força-peso e gravidade vai ser o mesmo valor? É assim, força, peso e gravidade têm conceitos correlatos, têm conceitos parecidos, mas o peso é um e a gravidade é outro, tá bom? Entenda já hoje, já que vocês estão perguntando, o que é peso? É massa vezes gravidade, tá? Quer saber o seu peso? Descubra a sua massa, multiplique pela gravidade da Terra, que é 10. O que é mesmo a gravidade da Terra? A aceleração com que os corpos caem em queda livre, lembra? A aceleração que a Terra puxa qualquer corpo para ela. Então, vou dar o meu exemplo. Eu estou pesando 70. Não, mentira, minha é massa, né? Minha massa é 70 quilos. Quando eu multiplico por 10 a gravidade, vai dar 700 newtons. Aí vai ter esse nome de Newton em homenagem ao senhor Isaac Newton, das leis de Newton. Tá bom? Tranquilo? Viram a diferença agora, né? De peso e gravidade, mas que estão correlatos, né? São correlativos. Tranquilo, pessoal? Bom, vou avançar, tá? Por que eu fiz essas setas aqui? Para mostrar que essa seta é uma grandeza vetorial, vocês já sabem o que é isso, né? Algo apontado para baixo. Essa seta, algo apontado para cima. Olha se elas não são do mesmo tamanho. Quando duas setas são do mesmo tamanho, uma orientada para um lado, outra para o outro, o que é que eu posso dizer? Imagine que isso fosse um cabo de guerra. Alguém puxando essa bolinha para cima, alguém puxando essa bolinha para baixo. Só que esses dois alguém estão aplicando a mesma força. Então essa bolinha ia para onde? Para cima ou para baixo? Nenhum. Ela vai Isso. ficar neutra. E isso ela vai ficar onde está. Então eu cancelo essas duas forças e percebo que a bolinha continua em movimento. Tá certo? É a explicação que a gente dá para a contraproposta de Aristóteles.
está refutado, ou seja, está negada a ideia que Aristóteles dizia que o movimento só existia na presença de uma força. Aí, ó, não tem mais nenhuma força, porque essa força que existia foi cancelada com essa outra. Não tem mais nenhuma força e a bolinha está se movimentando ainda. Pô, não é, rapaz? Pois está. Tá bom? Portanto, tudo isso só foi possível porque Galileu já era de um outro tempo, né? 1640, por aí. Ele era o cara, né, do heliocentrismo, que acreditava já que o Sol era o centro do universo. Ele não foi bem quem definiu isso, né? Quem definiu isso foi Nicolau Copérnico. Mas, meu amigo, Galileu Galilei foi o cara das experiências. Foi o que conseguiu desenvolver sua luneta, percebeu que as luas giravam em torno de Júpiter, né? Porque até então o povo acreditava como? Que tudo girava em torno da Terra. Quando ele aponta seu telescópio, sua luneta para o céu várias noites seguidas, se a gente é o centro do universo, o que é que aquelas estrelas lá hereges ficam girando em torno daquela outra coisa? Porque aquela outra coisa era Júpiter. E aquelas estrelas que ele estava falando eram as 4 maiores existentes de Júpiter, né? Que era Io, ou Ló, Ganimedes, Calisto e Europa, né? Por que não está girando em torno da gente, já que a gente é o centro do universo? Ah, então tem alguma coisa errada, né? E ele só observou isso porque fez experimentação. Portanto, isso e tantas outras coisas, né? Conseguiu ver as crateras da Lua, as faces de Vênus, né? E tantas coisas. Ele foi considerado o pai do método experimental, da ciência experimental. Nele dá para confiar, porque ele comprovou. Tá bom? Posso avançar o slide? Então, vai surgindo a ideia de inércia. O que é inércia? Vamos fazer o seguinte, me digam se vocês já ouviram falar nessa palavra, se você já usou essa palavra em algum contexto, numa redação em algum lugar, mas não sabia bem o conceito dela. Ah, eu já ouvi fulano falar muito nisso e tal. Digam aí. Já ouvi nas aulas de química aqui no 9º ano. Foi, né? Pois é, e provavelmente o professor devia dar dizer, minha gente, vocês estão inertes demais. Sabe o que é estar inerte? De química não, ciências. Aí a gente tava vendo noções de química e ela falou sobre isso, a professora. Pronto, muito bem. Olha, o pessoal que vai fazer a foto, já temos 19 pessoas contando comigo, né? Na hora que você quiser, não sei se vai entrar mais gente, né? Tá bom? Então, quando alguém diz assim, inércia, fulano, pense numa inércia, essa sala de aula, quer dizer que vocês não estão mudando em nada. Do jeito que vocês entraram, vocês ficaram. Então, está surgindo a ideia de inércia por isso. Se mudar qualquer uma das variáveis que eu vou explicar agora, aí sim, vai se configurar o conceito de força. Por exemplo, já entendemos o que é direção, já entendemos o que é sentido, já entendemos o que é módulo, já, minha gente? Né? Porque tudo isso está de acordo com as grandezas vetoriais, né? E hoje eu preciso fechar com vocês o conceito de força, porque força é uma grandeza vetorial. Ela tem que ter um módulo, né, que é uma direção, sentido, intensidade. Sentido não, né? Tem que ter um sentido, né? Lembra? Se é para a direita, para a esquerda, tem que ter uma direção. Se é para cima, para baixo, perdão. Se é horizontal, vertical, né? Então, preste bem atenção. Quando um carro, uma moto fizer curvas, né? Ela está mudando sua direção, não tá? Fazer uma curva significa dizer que você, ao invés... A bichinha. Momento Laura, tá? É porque Laura tá danada demais. No trocador ela já tá se movimentando e já bateu a cabeça, não foi ela? Então, na ideia de que você num movimento fizer uma curva, ninguém faz uma curva se não aplicar uma força ou nos freios ou não precisar acelerar alguma coisa do tipo. Tá? Como é? Só diz aí de novo que eu não entendi. Ninguém faz uma curva se não imprimir uma força nos freios, em algum sistema do veículo, tá? Então, fazer curvas já altera a direção. Se a gente mudar a nossa rota, em vez de ir para Juazeiro, voltar para o Crato, mudou de sentido. Então, isso já tem a ver com o papel da força no veículo, tá? E se eu acelerar, ou seja, se eu alterar minha intensidade, meu módulo, isso também já tem a ver com o papel da força no movimento.
Então são 3 as principais variáveis que vão determinando a mudança, né, a saída do estado de inércia, tá certo? É como se fosse o seguinte, olha aí o movimento dessa bolinha. Vocês acham que essa bolinha foi sempre em linha reta? Teve algum momento que ela fez curva? Eu vou deixar ela se animando para vocês verem. Teve algum momento que ela fez curva? Teve algum momento que ela mudou de rota? Ó, mudou de rota, tava indo, voltou, tava indo, voltou, né? Teve hora que ela foi mais acelerada, menos acelerada. Tudo isso fez com que a minha ideia de inércia já fosse melhorada. Ela não permaneceu do jeito que está agora, ó, parada. Tá bom? Então, aquilo que a gente acabou de estudar, movimento circular uniforme, a velocidade, portanto, é variável. No movimento circular uniforme, a velocidade, né, ela, quando altera sua posição, lembra lá da questão de hoje, 1, 2, 3, se ela alterar sua posição de um lado para outro, ela já fez uma curva, ela já mudou de rota, ela precisou ter uma aceleração. Senão ela não mudava, senão ela não fazia curva. Tá bom? Então, isso já se concretiza com a ideia de que a velocidade é algo variável e não constante. Tá? Então, o movimento que não muda. Qual é o movimento que não muda que a gente estudou? O movimento retilíneo uniforme, né? Então, tem 2 coisas aqui que eu quero discutir com vocês. Quando no movimento a direção, se você observar, não alterar, né? O cara que está indo para o Juazeiro resolveu voltar para o Crato. Ele deixou de se deslocar na horizontal? Teve um momento que ele subiu? Não. Então, não mudou sua direção, não foi? No momento que ele alterar o sentido, né? No momento que ele alterar o sentido, mas esse sentido sendo algo uniforme, com velocidade constante, né? O movimento, portanto, não altera. No movimento retilíneo uniforme, isso acontece por isso. Porque a direção sempre é retilínea e o movimento sempre tem velocidade constante. Não era assim? Então, o conceito de inércia está chegando a ser fechado. Que é... O que tu procura? Que é a base da nossa mecânica inicial, tá? Aquele que não reage, lembra quando eu comecei a dizer? Quando o professor dizia, eita, falando que essa sala está inerte demais. Então, inércia é mais ou menos isso, aquele que não reage, aquele que não muda. Portanto, se não houver uma força resultante, FR quer dizer força resultante, né? Se não houver uma força resultante, a velocidadezinha daquela bolinha lá na experiência não mudava. Ela continuava em movimento constante perpetuamente. Então, a gente diz que inércia é aquela incapacidade da bolinha por si só variar. Você acha que vai chegar um momento que a bolinha, cansei dessa velocidade, vou acelerar. Você acha que ela faz isso? Não, né? Se alguém abandonou ela, ela vai continuar em movimento uniforme. É diferente, porque ela está apoiada na superfície. É diferente se alguém abandonar ela no vácuo, no ar. Aí não, ela vai acelerando com o passar do tempo. Porque essa aceleração é em virtude da gravidade. Minha gente, vocês estão entendendo nossa discussão? Tá ficando claro? Dá para entender? Então, o que é inércia agora? Sim ou não? Eu tô Dá. entendendo. Pronto, muito bem. Então, inércia, Edson, é aquilo que, estando em repouso, ele vai permanecer em repouso, né, Edson? É aquele que não reage, não muda. Mas se ele tiver iniciado o movimento, ele vai continuar em movimento, não vai? No caso da bolinha, Se ele tiver iniciado o movimento, ela é incapaz de alterar aquele movimento. Ele vai ficar com aquele movimento, né? E também não para não, né? Só para se existir um obstáculo, né? Só para se existir um obstáculo. Quer ver um exemplo? Imaginem vocês se a gente tivesse a possibilidade de... Vamos desligar aqui a gravidade da Terra. Primeira coisa que vocês iam sentir, ânsia de vômito, né? Nem merendei, então merendei agora. Não, mas veja bem. Desligar a gravidade da Terra, muitas pessoas sentem essa sensação quando estão fazendo seus testes, né, para viagens espaciais e tal. A gente chama esse fenômeno de imponderabilidade, né? Ou seja, você não tem aquela sensação de estar fixo no chão. Quando você faz uma viagem de avião, quem já fez aí, se for uma viagem longa, né,
você vê que, eita, meu Deus, quando você volta a botar o pé no chão, você até agradece, né? Porque aquela sensação de falta de estabilidade, né, é muito ruim, falta de equilíbrio, né? Tá bom? Então, se a gente tiver essa possibilidade de fazer isso agora, desligar a gravidade da Terra. Vamos tentar imaginar essa situação como se vocês estivessem assistindo agora um filme do tipo Interestelar, Gravidade mesmo, enfim. Aí sabe o que acontece? Ou então, Estrelas Além do Tempo, né? O que acontece? Lá no espaço, se você soltar a caneta vai ficar, né? Assim? Se você pegar a caneta e... Eu vou até voltar aqui para vocês me verem. Não sei nem se vocês estão vendo. Não, mas não vai ser possível abrir a câmera, infelizmente. Então o que acontece? Depois vocês podem ver no vídeo que eu estou gravando. Se você pegar a caneta que está ali vagando, né, os caras quando vão escovar o dente, né? Fica a água boiando, fica a escova boiando. É bom que fica tudo perto, né? Então, se você aplicar uma força na caneta, ela vai se movimentando para onde você aplicou a força. Mas ela vai parar onde? Ah, meu amigo, ela não vai parar, né? Ela não vai parar porque isso é inércia. E lá não tem resistência do ar, né? Ela vai continuar em movimento perpétuo? Isso é o que acontece com o lixo. Isso é o que acontece com as naves espaciais. Que só precisa de propulsão para fazer elas chegarem até o espaço. Depois é que precisa de propulsão para fazer elas voltarem. E se eu quiser parar a caneta, eu posso? Pode. Basta você aplicar uma força do outro lado, como se fosse freando a caneta. Porque lembra? O papel da força é fazer curva, o papel da força é acelerar, é mudar de rota. Se eu quiser fazer a caneta voltar, aí eu tenho que apontar no bico dela, né? Ou seja, eu tenho que bater no bico dela, contornando, como essa bolinha fez, como essas bolinhas aqui fizeram. Tá bom? Vocês estão me entendendo, né, gente? A ideia que eu dei aí, para vocês entenderem o que seria inércia. É sim ou não? Você já está cansado, né? São que horas? 10h05. Mas eu confesso a vocês que a gente já está encerrando, viu? Bom, ninguém vai falar mais nada, eu vou avançar, tá? Então, para Galileu, o papel da força no movimento é a força resultante tem que mudar, tem que variar a velocidade. Esse é o papel, tá? Tem que alterar a velocidade. E como é que altera a velocidade? É no movimento retilíneo uniforme que altera a velocidade? Não. Só altera a velocidade quando tem aceleração, não é não? E quando é que tem aceleração? No movimento uniformemente variado. Edson, então agora bugou alguma coisa. Olha, o que eu quero dizer é, quando a bolinha está parada, a gente diz que ela está em repouso permanente. Tá? Repouso permanente. Quando a bolinha está se movimentando, na experiência de Galileu, ela está em movimento retilíneo uniforme. É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, tá? Ela parada é um repouso permanente, né? Ou seja, é o equilíbrio estático, parado. Quando ela está se movimentando, que nem aquela bolinha quando desceu e não tinha mais uma rampa para subir, ela vai gastar sua energia com o quê? Sua energia vai se conservando em movimento perpétuo, aí ela encontra-se em MRU com equilíbrio dinâmico, tá bom? E o papel da força é fazer com que, se eu quisesse que aquela bolinha acelerasse mais, eu tinha que colocar uma força. Mas eu não queria, então tudo bem, ela vai continuar com movimento constante. Tudo bem, minha gente? Estou avançando. Tudo isso para a gente chegar em Newton. Só que nem todo professor diz isso. Todo professor acha que inércia é a primeira lei de Newton e acabou. Não, né? Teve toda a contribuição de Aristóteles, que não foi bem uma contribuição, mas, né, existia um pensador chamado Chiavenato que dizia a melhor ideia é aquela que pode ser refutada, pode ser discutida, né? E veio Galileu Galilei, no qual inércia, né, foi estudada inicialmente por ele. Então o que foi que Newton fez? Newton diz, força é aquela que dá a ideia de empurrar, de puxar um corpo para colocar ele em movimento. Tá? Intuitivo, né? O conceito de força, como o cara tá fazendo aí, né? Força também tá a ideia associada à ideia de deformação, né? Tem essas ligas de deformação. Tá? A mulher aplica uma força puxando isso para cá, o pé dela aplica uma força puxando para lá. Essa força tem que ser igual a essa, né? Olha o tamanho das setas. Só que uma tem um sentido, a outra tem outro sentido. O outro sentido é até negativo, né? Tá bom? Mas força também deforma as coisas, né? Tá? Lembre, força é uma grandeza vetorial, tem que ter direção, sentido e intensidade, né? Direção, sentido e módulo.
Tá? Num sistema que eu tiver várias forças, por exemplo, essa bolinha pode ser puxada para cá, para cá, para cá ou para cá. Na verdade, ela vai para onde? Você lembra para onde é que ela vai? Eu tenho que combinar todas essas forças, ó. No método que a gente usava lá, do método do polígono, né? Eu tentava colocar um vetor depois do outro. Ah, ó para onde é que essa bolinha vai? Essa bolinha ia vir para cá. Porque era a combinação de todos esses vetores. Tá certo? A gente chama isso de sistema de vetores, de forças. Nós vamos rever isso na próxima aula, tá bom? Então, Newton definiu 3 leis fundamentais que estavam nessa sua obra, tá? Filosofia Natural dos Princípios Matemáticos, tá bom? Eu estou colocando aqui a figura do cara, ó, 1642, como eu mostrei para vocês. Nasceu um ano depois aí de Galileu Galilei. E aqui a sua principal obra, tá? Vou dizer para vocês que nós só vamos até essa primeira lei de hoje. Então, princípio da inércia, também chamada de primeira lei de Newton. Mas rapaz, quer dizer que Newton ganhou o título? Pois é porque é tipo assim, sabe? Galileu era o compositor e Newton era o intérprete. Você já viu o quanto que hoje os intérpretes são mais bem vistos, são mais bem pagos do que o compositor? Tanta música que a gente escuta aí que a gente nem imagina quem foi que fez, só conhece quem canta. Foi o que aconteceu. Newton foi melhor visto pela sociedade, até porque Galileu, né, foi o cara que deu de frente, né, com a igreja e com tantas outras pessoas, ficou mal visto. Quem era que ia confiar nele, né? É tanto que passou um tempo preso e tal, houve sua abjuração, enfim. Eu acho que vocês já sabem dessa história quando a gente fez, né, nossas primeiras aulas. Então, olha essa tirinha engraçada aí sobre o Garfield. Já caiu em várias questões, né? O cara olha para Garfield e diz, você é preguiçoso. Ele diz, não, eu apenas estou conduzindo experiência científica. Mas ainda assim é preguiçoso. Eu estou testando a primeira lei da física. Também chamada da primeira lei de Newton, tá? Foi uma das primeiras realmente da física. Ele diz, você é preguiçoso, preguiçoso e pronto. Aí ele diz, meu amigo, a lei que eu estou analisando, testando é essa. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, é verdade, né? Quem é preguiçoso, quem dorme muito, a impressão que dá é que sempre tem mais sono essas pessoas, né? Sempre tendem a permanecer mais na cama. Tá certo? E a física explica isso. Tá bom? O que eu expliquei para vocês foi: a força resultante é zero, mas a velocidade é constante. Já pensou se eu fosse mostrar só isso para vocês? Eu quero saber, sinceramente, quem tá aí ainda? Diga um oi. 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 Opa, tem 4 pessoas. Hello! Pronto, aí é diferente, viu? Então o que acontece? Já pensou se eu fosse explicar para vocês o que era inércia só por isso daqui? Vocês não entendem nunca. Por isso que eu fiz todo esse contexto da nossa aula de hoje, foi show. Pelo menos para mim. Sabe o que isso quer dizer? Força resultante igual a zero. Você lembra lá daquela experiência da bolinha que eu fiz a seta da normal para cima, da seta da normal para baixo, do peso para baixo, cancelei. Ali eu disse para vocês isso. Minha gente, não tem força resultante, mas a bolinha continua em velocidade constante. Você lembra disso na imagem? Sim ou não? No experimento. Sim, eu lembro. Pois é. Então, os livros de vocês só apresentam isso, ó. E isso é chato do aluno entender. Quer dizer o seguinte, que a inércia só existe quando não existe força sobre o objeto, mas ainda assim existir uma velocidade. Essa velocidade ela pode ser constante e diferente de zero. Lembra? A bolinha continua em movimento constante, movimento retilíneo uniforme, de maneira perpétua. Mas também a bolinha pode estar parada e continuar parada, não é assim? E é exemplo do Garfield. Então, isso é a inércia, minha gente. Para alterar o vetor velocidade de um corpo, tanto o seu módulo, que significa acelerar ou frear, como sua direção, que é fazer curva, lembra que eu disse? É necessário que tenha sempre uma força. Porque se não tiver a força, o corpo vai estar em inércia, tá bom? Ou o corpo vai estar em repouso, ou o corpo vai estar em movimento. Então, Edson, inércia é só um conceito, né? É só um conceito, mas é bom que você entenda isso. Qual é o princípio da inércia? Qual é a primeira lei de Newton, que ficou até mais conhecida do que a de Galileu? De que um corpo em repouso permanece em repouso. Mas um corpo em movimento tem a tendência de permanecer em movimento.
A não ser que uma variável externa, um obstáculo, alguma coisa, impeça disso dar continuidade. Vocês entenderam? Isso é o conceito de inércia. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o conceito? Deu. Pronto, aí eu tenho aqui só um experimentozinho, ou é dois, para vocês verem. Já fizeram essa experiência? Já viu alguém fazendo? Tentem fazer hoje em casa. Pega uma moeda, um cartãozinho, pode ser um isopor, pode ser um papelão, e puxe bem rápido. A moeda não vem com você, a moeda cai no copo, né? Porque a moeda estava em repouso, ela permanece em repouso. Só quem foi que entrou em movimento? Ora, só foi o cartão, né? Ó, a escada estava ali em cima, estava mal amarrada. Quando um carro bateu no outro, o que foi que aconteceu? A escada que estava em movimento permanece em movimento. Você vai lá dentro de um Gol, grande ônibus lotado, né? Entre uma cidade e outra, entre Crato e Juazeiro. Se você estiver sentado, só conversando ou em pé, o cara frear, para onde é que você vai? Você vai lá para frente. Se você estiver não prestando atenção e o cara acelerar rapidamente, pega uma garupa, né, uma carona com um garupeiro aí de moto. Se o cara acelerar rapidamente, se brincar, você cai para trás. E isso é explicado por quem? Pela inércia. Tá bom, pessoal? Pelo princípio da inércia. Vocês acham que é mais fácil empurrar esse carro aqui da frente ou esse carro aqui de trás, todos os dois estando parados? O da frente. Depende do que vai ter dentro dos carros. Vamos supor que os dois carros não tenham ocupação, só o motorista. Ainda assim, dá pra gente chegar ao mesmo conceito que eu queria. Que alguém até já disse. É mais fácil empurrar qual carro? O da frente. Da Por que frente. vocês acham que é mais fácil empurrar o carro da frente? Porque ele é mais leve. E isso. Então a inércia explica isso, Edson? Explica. Um corpo com menos massa tem menos inércia. Ah, é por isso que criança é tão danado, né? É. Tem uma grande atividade, né? Tem menos massa, é mais fácil dela se movimentar. Bota um gordinho aí, né? Bote uma pessoa, né, mais avantajada, um animal. Vamos comparar aí com os animais. Os animais mais pesadão, mais gordão, que tem maior massa, é os que se movimentam mais rápido? Não, minha gente. Então, um corpo com maior massa tem maior inércia. A gente chama isso de inércia, massa inercial, tá? Um corpo com menor massa tem menos inércia. Ou seja, é mais fácil colocar esse carro em movimento do que esse. Tá bom, galera? Tudo bem? Ó, o que faz o cavaleiro cair do cavalo uma vez, se o cavalo refutar, é a inércia, né? Aqui são os testes, né, que os de airbag, de cinto de segurança, são feitos. Por que eles podem ser cobrados nas provas? Porque exatamente está evidenciando a primeira lei de Newton, tá? Toda questão que você pegar aqui e falar sobre dispositivos de segurança, como freios ABS, né? Como airbag, como cinto de segurança, eles impedem do passageiro ser lançado para frente devido às consequências, né, da colisão, devido às consequências do movimento. Naturalmente, essa pessoa, se não tivesse com cinto de segurança, ia ser arremessada pelo o para-brisa, não é isso? Mas ela não foi por quê? Porque ela está de cinto de segurança e ainda tem, né, o airbag. Tá bom? Pronto, aqui já tem a segunda lei de Newton, não vou entrar nela hoje. Tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui pra gente se ver. Alguma dúvida? A aula de hoje foi muito conceito, né? Mas eu acho interessante essa parte assim da física. O cálculo é interessante, porque a matemática nos dá exatidão para algumas coisas. Aliás, para quase tudo que a gente precisa dela. Mas a física sem ter o conceito, a explicação do fenômeno, sem a gente ver a história por trás dela envolvida, realmente não entra na cabeça do aluno. Tá bom? Eu espero ter ajudado, ter contribuído com vocês hoje no nosso assunto. Não sei se eu pedi para vocês fazerem alguma questão lá no Classroom, né? Mas se eu não pedir, eu coloco depois no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? E professor, essa aula vai ficar gravada para Vai poder sim. dar uma olhada depois. Vai sim. Seria muito bom quem perdeu,
né, a aula, não é nem a questão só da frequência em si, mas essa aula de hoje, se o aluno disser assim, não, eu sou autodidata, eu vou ler pelo livro, ou eu tenho um primo meu que é muito bom em física e tudo, bom, pode até ser bom em física, mas tem muita coisa que eu discuti hoje com vocês que eu só sei porque já tem anos de pesquisa, de estudo, tá bom? E nossa aula de hoje foi muito conceitual. Ensinar cálculo talvez muita gente pode ensinar, né? Mas essa parte histórica que nós estudamos hoje, ela é fundamental, tá bom? Tranquilo para vocês? Arrasou demais. Show! Beleza. Brinque. Valeu! Um abraço, saudades de vocês, tá? E até breve. Saudade também de encher seu saco na sala.